Polícia Federal afirma que empresas do setor portuário repassaram quase 6 milhões de reais em propina para Michel Temer e mais 17 milhões para o MDB. No inquérito entregue ontem ao Supremo, a PF indiciou Temer e outras 10 pessoas. O relatório da Polícia Federal afirma que quando Temer assumiu a presidência, uma das primeiras medidas do novo governo foi criar um grupo de trabalho só para cuidar da questão portuária. E isso aconteceu apenas 2 dias depois dele tomar posse como presidente. Segundo a PF, as negociações para a edição do decreto começaram em 2013, quando Temer ainda era vice-presidente. Empresários do grupo Rodrimar, que tem negócios no Porto de Santos, procuraram Temer e o então assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, para receber um tratamento diferenciado nos negócios. A Polícia Federal apreendeu fotos que estavam no celular do filho de um diretor da Rodrimar e que seria uma possível minuta do decreto dos portos, com comentários e sugestões de mudanças. O documento é de 2016, um ano antes de Temer assinar o decreto, permitindo a prorrogação dos contratos de concessão em até 70 anos. O relatório destaca um telefonema entre Temer e Loures, poucos dias antes da edição do decreto. Na ligação, Temer diz que aquela coisa de 70 anos para todo mundo parece que está acertando aquilo lá. Loures interrompe e fala: "Não, isso equacionou. Para o delegado, a conversa vai no sentido contrário do que disse o próprio presidente. Ao responder um questionário da Polícia Federal em janeiro deste ano, Temer escreveu: "Não acompanhei a tramitação do decreto. Ele surgiu no Ministério dos Transportes." A Polícia Federal diz que os empresários procuravam o presidente Temer porque ele tem influência no Porto de Santos há mais de 20 anos e que há indícios de que Temer participasse deste grupo criminoso desde a sua criação, quando indicou na década de 90 Marcelo de Azeredo para a presidência da Codesp, a empresa que administra o Porto de Santos. O inquérito indica que foi nesta época que surgiram os primeiros pagamentos de propinas e que os principais valores com indícios de irregularidades foram recebidos pelo coronel João Batista Lima Filho. O coronel Lima já foi assessor de Temer e é amigo dele há mais de 30 anos. Segundo a PF, Lima usava a Argeplan, uma pequena empresa de arquitetura, e outras de fachada para receber propina. A Argeplan tem 16 funcionários e desde 1998 fechou contratos com empresas do Porto, como Libra e Rodrimar. O delegado afirma que a pequena estrutura da Argeplan contrasta com o portfólio de clientes e não parece comportar os contratos milionários firmados. Diz ainda que é possível notar que sempre que Michel Temer ocupou cargos no governo do estado de São Paulo, os contratos de serviços da Argeplan aumentaram. Documentos apreendidos durante a Operação Scala reforçam a ligação do coronel Lima com o Porto de Santos. Fotos de 1997 mostram o coronel, o sócio e as esposas fazendo visitas técnicas a portos europeus, representando a companhia que administra o porto. A PF concluiu que o grupo não possuía vínculo de trabalho com a Companhia Docas de São Paulo, nem qualificações técnicas para representar a Codesp em missões oficiais junto a portos estrangeiros. No relatório, com mais de 800 páginas, o delegado Kleiber Malta Lopes aponta que entre 2000 e 2014, empresas do setor portuário pagaram quase 6 milhões de reais em propina para Michel Temer e outros 17 milhões para o MDB, partido do presidente. A PF concluiu que o grupo JIF, dono da Eldorado Celulose, com negócios no Porto de Santos, entregou 1 milhão de reais para o coronel Lima na sede da Argeplan em 2014. Segundo o relatório, esse dinheiro foi usado na reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente. A obra começou em 2013 e foi até 2015. Para a PF, o coronel Lima colocou toda a estrutura da Argeplan à disposição da reforma, encarregando a mulher dele, Maria Rita, da compra de parte do material e dos fornecedores. Em maio, Maristela prestou depoimento à PF e negou que tivesse contratado a Argeplan ou Maria Rita para fazer a obra. Disse que o pai, o presidente Temer, não pagou a reforma e que ela usou o próprio dinheiro, R$700 mil. O delegado, no entanto, afirma que a obra custou entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais e que não há dúvida de que Temer acompanhou a reforma. E cita uma troca de mensagens em julho de 2014 entre Maria Rita e Maristela.
Maria Rita diz: "Olá, Maristela, te enviei por e-mail os descontos." E Maristela então pergunta: "Ok, passo para o papai?" A Polícia Federal pediu a abertura de um novo inquérito para investigar se o presidente Michel Temer foi beneficiado ou não num contrato com a estatal de energia nuclear. O pedido se baseia na delação premiada de um dos sócios da empreiteira Engevix. A Receita Federal analisou as informações fiscais de Michel Temer e concluiu que em 2016 a movimentação financeira superior às origens conhecidas de recursos pode ser indicativo de existência de rendimentos não declarados à Receita Federal ou até mesmo a movimentação de recursos de terceiros. Segundo a Receita, no ano em que tomou posse como presidente, em 2016, Temer teve rendimentos líquidos e créditos em conta corrente de R$ 672 mil, mas uma movimentação bancária superior, R$ 1.700.000. O relatório também reproduziu trechos da delação do dono da Engevix, José Antunes Sobrinho, sobre pagamentos indevidos que somam R$ 1.100.000 em 2014, solicitados pelo Coronel Lima e pelo ministro Moreira Franco, com a anuência do presidente Michel Temer. A delação foi homologada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A Polícia Federal também encontrou registros de pagamentos da Rodrimar para a Erilan do Brasil. A Erilan é uma empresa de fachada, criada por um dos sócios da Argeplan, empresa do Coronel Lima. Segundo o relatório, entre 2000 e 2010, a Rodrimar pagou R$ 2.400.000 à Erilan. A empresa, por sua vez, repassou dinheiro à Argeplan por meio de serviços simulados. O dinheiro vinha de um contrato no Porto de Santos. A defesa de Michel Temer pediu que o Supremo Tribunal Federal anule o indiciamento do presidente. Os advogados alegam que a Polícia Federal usurpou a competência do Supremo ao indiciar o presidente sem autorização do tribunal e sem elementos contra Temer. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, criticou o relatório da Polícia Federal. Mais de 1.000 páginas de um festival de ilações, aonde, não obstante o tempo despendido, não obstante o fato da perseguição que se estabeleceu em cima do presidente, inclusive com o rompimento do seu sigilo bancário desde 2013, mesmo com tudo isso, nessas 1.000 páginas, pelo menos aqueles que estão lendo e até agora têm me passado informações, nessas 1.000 páginas não existe nada de concreto em relação à atitude ilícita do presidente da República. O presidente ficou muito indignado e abalado. Esta é a realidade. O advogado de Maristela Temer declarou que só vai se manifestar depois de ter ciência do relatório da Polícia Federal. A Rodrimar declarou que não foi indiciada e que já havia um relatório da própria Polícia Federal indicando que a empresa não foi beneficiada pelo decreto dos portos. A Rodrimar também afirmou que afastou os investigados para permitir isenção e transparência. Sobre o inquérito dos portos, a defesa do coronel João Batista Lima e de Maria Rita Fratesi declarou que só vai se manifestar nos autos. Reafirmou que os dois sempre estiveram à disposição das autoridades e que eles não ofereceram obstáculos às investigações. Declarou também que a delação do ex-dirigente da Engevix não tem credibilidade nem provas idôneas e que, se for instaurado um novo inquérito, vai adotar as medidas cabíveis. O Grupo Libra declarou que não teve acesso ao relatório. A defesa do ministro Moreira Franco declarou que não vai se manifestar sobre o que chama de inverdade e que vai tomar medidas jurídicas tão logo conheça o teor da delação do ex-dirigente da Engevix. A defesa do presidente Michel Temer declarou que não vai se manifestar sobre o novo pedido de abertura de inquérito. Nós não conseguimos contato com as defesas de Rodrigo Rocha Loures e Marcelo de Azeredo. O senador Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, começou a cumprir pena numa penitenciária em Brasília. Do aeroporto, ele foi levado para o Instituto Médico Legal e 4 horas depois para uma cela individual na penitenciária da Papuda. Ele vai cumprir a pena de 4 anos e 6 meses em regime semiaberto por crime contra o sistema financeiro. A defesa do senador diz que a condenação é injusta e que vai recorrer. Em agosto, a economia brasileira cresceu 0,47% na comparação com o mês anterior.
Foi a terceira alta seguida do índice de atividade do Banco Central, que acompanha a atividade econômica no país. Em 2018, a alta é de 1,28%.